Povo lindo de Deus, que Deus abençoe a sua vida, passando aqui hoje, mais uma vez, trazendo uma palavra de fé, de amor, né? E de confiança no Senhor. Pastora Mari, passando aqui agora, e já de início eu quero deixar para você um lembrete, aleluia, toca aí no sininho, se você não for inscrito, já se inscreva no meu canal, tá? Deixa o seu comentário no vídeo, o que você achou da palavra, tá? E que Deus abençoe. Essa é mais uma manhã abençoada que Deus preparou para mim e para você. Que enquanto eu deixo essa palavra de fé ao teu coração, eu sou alcançada também nessa manhã. Eu louvo a Deus por esse dia maravilhoso, por esse final de semana que Deus preparou para nós, né? Hoje é um sábado abençoado por Deus. Eu quero deixar uma palavra de fé ao teu coração nesta manhã de hoje. E eu estava aqui e falei: Senhor, que palavra de fé que eu vou trazer hoje para os ouvintes da palavra de Deus, para aquele que está comigo no meu canal e para aqueles que vão passar por esse canal. E quem sabe alguém está desanimado, está pensando em desistir, em parar, mas através da minha vida eu quero ser uma boca de Deus na tua vida. Eu quero trazer uma palavra de Deus profética na tua vida, que você venha pegar nessa manhã para viver em novidade de vida. Eu sempre falo essa palavra, que eu e você possa viver em novidade de vida. E como eu vou viver em novidade de vida, Pastora Mari? Você vai viver em novidade de vida quando você deixar o Senhor fazer na tua vida os milagres dele. Hoje eu quero falar um tema da Bíblia bastante conhecido, mas porém foi esse que Deus, ele me confiou nessa manhã. Eu falando ao Senhor: Senhor, como eu vou transmitir, qual palavra eu vou transmitir ao povo, né, do meu canal, para ser alcançado pelas tuas mãos. E o Senhor me deixou aqui, hoje foi bem claro, em Lucas 1, né? Lucas 1, uma história. Essa história, ela é bem conhecida, mas hoje foi essa história que Deus assim confiou para me passar para você, que é a história de Zacarias, né? Zacarias e Isabel. E nós vemos que essa mensagem, ela é bem conhecida, porque Isabel já era uma mulher de uma idade avançada. A Bíblia vai dizer que Isabel tinha uma idade avançada. Zacarias também já estava numa idade avançada. Todos sabem que Zacarias era um sacerdote. Zacarias era o homem que estava ali para receber as pessoas, para abençoar a vida das pessoas, para preparar o lugar aonde o povo ia levar o seu sacrifício. É uma história que Jesus conta, louvado seja Deus, sobre uma mulher que era estéril, né? E um homem que já era velho, e uma mulher estéril. Também a idade dela já estava avançada. Mas, porém, Jesus, aleluia, ele entrou, aleluia, nesse cenário para mudar a história. Eu já começo dizendo: Deus quer mudar cenário na tua vida. Tem cenário da tua vida que é para ser mudado. E você olha e fala: ah, mas esse cenário ninguém pode fazer. Ah, não tem,
Tem algumas pessoas que falam até assim, nem Deus acho que quer fazer mais isso sobre a minha vida, sobre a minha família, ou sobre essa causa impossível. Eu venho da parte do Senhor dizer que se você colocar na mão do Senhor e confiar, aleluia, saber que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, pode ficar certeza que Ele te dará uma resposta. Meus irmãos, o que muitas vezes é difícil a gente entender, que é quando Deus dá uma resposta para nós, algumas vezes não queremos ouvir a resposta de Deus. Só queremos ouvir sim para tudo. E tem muitas coisas que pedimos que não é bem para nós, né? Que não faz bem para nós. Algumas coisas é projetos de Deus na nossa vida, né? Algumas coisas necessitamos, mas tem outras coisas que pedimos que nem pensamos no que estamos pedindo, meus irmãos. Então temos que prestar atenção nisso. Deus, Ele é Deus fiel, todo-poderoso. Ele é Deus Jeová, não é Deus de brincadeira. Quando você clama a Ele é porque você não aguenta mais algumas coisas, alguma situação. Quando você chega até Ele, primeiro desvazia de você, aleluia, para que Ele possa te encher da presença e da graça dEle. Se achegando a Ele, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, né? Que Ele pode fazer o que ninguém mais pode fazer. E nós vemos nessa história aqui no livro de Lucas, né, que Zacarias, ele tinha, a mulher tinha um desejo de ter filho, porém ela era estéril. Zacarias, ele estava ali preparando sempre o templo para receber as ofertas, para receber o povo. Zacarias estava ali, né, preparando o local, queimando incenso, cuidando de tudo. Mas de repente, Zacarias, ele recebe uma visitação do anjo de Deus. Zacarias, a tua mulher dará à luz a um filho. E sobre a cabeça dele, aleluia, não passará navalha, né? Louvado seja Deus. Zacarias, você, a sua mulher estéril, dará à luz a um filho. E porá o nome dele de João. Aleluia. Eita Deus, o profeta. Oh, louvado seja Deus. E Zacarias, ele não acreditou. E o que me chama a atenção nessa mensagem que nós vamos ler hoje é que por ele duvidar, não acreditar no poder de Deus, no poderio de Deus, Deus permitiu que o anjo, né, falou ali, então, porém você não acredita, por você não acreditar na promessa de Deus para a tua vida, né, você não vai falar. Olha só, meus irmãos, ele estava preparando o templo para receber o povo, para falar das bondades de Deus, para abençoar as pessoas. E o anjo foi abençoar ele em primeiro lugar. Muitas vezes, meus irmãos, eu mesmo que sou pastora, e muitos líderes espirituais, pastores, bispos, todas, que levam a palavra do Senhor, ou que tem algum cargo eclesiástico na igreja, né, passa por várias situações, e na hora que Deus fala para nós, olha, eu tenho isso com você, muitas vezes abençoamos alguém, mas achamos que em nós não vai acontecer aquilo que Deus tem prometido. Falo para vocês que para mim está gravando aqui, né, nesse canal no YouTube, onde eu criei e deixei ele muito tempo sem ser visitado, sem pôr meus vídeos, sem gravar, sem deixar a palavra de fé, porque o intuito é de anunciar o que Deus fez na minha vida, a transformação que Deus fez na minha, Ele pode fazer na tua. O intuito de estar aqui é dizer que Jesus é bom e que não há nada impossível para Deus. Tudo é possível aquele que crê. Então, eu vejo que nessa passagem aqui, da palavra de Deus, quando Zacarias, ele se encontrou sem fé, ele falou, não, é impossível. Minha mulher já é velha. Agora vai abrir a madre dela. Quis dizer quase isso, né? E aí o anjo falou, por não acreditar, né, naquilo que eu vim te trazer, na palavra de Deus,
né? Você ficará mudo. E você só vai voltar a falar quando o teu filho nascer, quando tua promessa nascer. Aleluia. Oh, meu Pai amado. Ele não acreditou. Sabe que Deus fala comigo? Fala nessa manhã, filha, para aquele que está aí ouvindo essa palavra que eu lhe entreguei, que para mim nada é impossível. Eu não sei o que você tem enfrentado, que adversidade que você tem enfrentado, mas Zacarias, ele duvidou do poder de Deus e ele ficou mudo. Tem muita gente que está paralisado porque não tem mais acreditado no poder de Deus. Tem muita gente que está descrente daquilo que Deus pode fazer e aí a sua vida não anda, a situação não anda, porque perde a fé. E nesse canal aqui, que é, né, um pouquinho, né, minuto de fé aqui, aumentando um pouco a tua fé, nós falamos da palavra de Deus. Nós vamos falar de algo que para aquela mulher e para aquele pai, mãe, era impossível. Eles não podiam gerar. Mas o Senhor entregou uma promessa, entregou um milagre para a prima de Maria, que era Isabel. E nós vamos ver aqui, eu vou deixar só uns 2 trechos, já na parte que Maria, ela vai dar à luz. E perguntaram, e respondendo, Lucas 1, no versículo 60. E respondendo sua mãe disse, não, porém será chamado João. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai, como queria que lhe chamasse. E pedindo ele uma taubinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que ouviam conversavam em seu coração, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mãe do Senhor estava com ele. Amém? Eita, glória a Deus, eu li essa palavra para nós entendermos. Aqui já fala do nascimento de João Batista, né? Quando a Isabel completou para o tempo certo de dar luz, a Isabel foi dar luz, veio as parteiras, né? Veio os vizinhos, e aí vieram contemplar. Por quê, gente? Todo mundo ficou maravilhado. Porque, meus irmãos, Isabel era estéril. Isabel, ela não podia dar luz. E aí, de repente, a Isabel recebe uma promessa. E aí, a Isabel começa a ver sua barriga crescer, né? E seus dias, ela vai chegando perto de dar luz. E quando ela dá luz, ali, ela pode contemplar a grandeza de Deus. E Deus visitou Isabel, visitou o seu esposo, aleluia, Zacarias. Zacarias, por duvidar da promessa, do que Deus tinha e do que Deus ia fazer, ele ficou mudo, e o Senhor fala, nessa manhã, o Senhor está falando, olha, tem uma promessa para a tua vida, mas você precisa acreditar. Deus, ele cura, Deus, ele liberta, Deus é o Deus do passado, o Deus que entregou, abriu a madre de Isabel, ele também
pode fazer milagres hoje. Ele pode abrir madre, ele pode fechar madre, ele pode tirar uma pessoa da UTI, quando alguém já falou assim, esse aí não tem mais esperança, está com os dias contados. Se Deus permitir e se Deus quiser, ele tira essa pessoa dessa situação. Ele faz algo novo na vida dessas pessoas. Mas, porém, Deus tem que permitir. É tudo segundo a vontade de Deus. Mas também a fé. A fé é um firme fundamento daquilo que a gente não estamos vendo, mas nós estamos crendo. Se eu creio que o Senhor pode fazer, né, e eu busco por isso, o Senhor pode fazer. Só que muitas vezes alguém está buscando, está profetizando na vida de alguém, mas na vida dele, ele já não quer no milagre. Essa palavra vai para os líderes também. Vai para aqueles que já acham que sabem demais, que já é no controle dele. E tudo, meus irmãos, está no controle de Deus. Não é no nosso. Não está no nosso controle. Algumas coisas sim estão no meu controle. Em buscar a Deus, em confiar, né? Em servir a Ele com alegria. Mas a última palavra vem de Deus. Então aqui, nessa manhã, o que Deus quer falar comigo e com você, Ele está entrando na causa impossível. Ele está entrando naquilo que aos teus olhos não vai existir mais na tua vida. Não vai acontecer. Mas você vai ver Deus trabalhar. Porque aqui em Lucas 1, um pouquinho antes daquilo que lemos, do texto que lemos, Lucas 1, verso 37, vai dizer, porque para Deus nada é impossível. Essa palavra Jesus vai dizer com Maria, porque Jesus vai falar para Maria que sua prima Jezabel, aquela que era estéril, ela já estava para dar à luz, já estava no 6º mês de gravidez. Quando o anjo visita a Maria, visita para falar que Maria ia conceber também um filho, que ela foi escolhida para ser mãe de Jesus, aleluia. E Maria, aleluia, conversando ali com o anjo, aí o anjo cita, sabe aquela, aleluia, aquela tua prima Isabel, ela já está no 6º mês de gravidez, ela já está prestes a dar luz, a madre dela foi aberta, porque Maria começou a conversar com o anjo e começou a falar algumas questões sobre aquilo, sobre a promessa que ela recebia de Jesus, né, de Deus, diante do anjo. O anjo vindo até ela e falando que ela foi escolhida entre muitas mulheres. Ela foi a bem-aventurada para ser a mãe do Mestre, a mãe de Jesus. E ali ela falou, mas eu... E aí o anjo começou a falar com ela. Ah, sabe aquela tua prima? Aquela que era estéril, aquela que era estéril, ela já está próximo a dar luz. Oh, meus irmãos, essa palavra foi Deus que entregou. Essa palavra foi Deus que entregou para mim e para você amanhã. Nessa manhã. Porque para Deus nada é impossível. Nós vimos um homem que desacreditou. E o que aconteceu com ele? O Senhor trancou a voz dele. Sabe quando Zacarias veio falar? Zacarias veio glorificar a Deus, o texto que nós lemos. Zacarias glorifica a Deus quando o neném nasce. E quando o povo começa, qual vai ser o nome dele? A esposa, a mãe fala, é João. Aí o povo fala, não, mas não tem ninguém na sua família com o nome de João. Porque no passado, meus irmãos, sempre as pessoas seguiam os ritmos do nome, do início do nome, né? E colocava nomes repetidos para homenagear os seus familiares, né? E então isso acontecia. E aí vemos que o povo começa a questionar que não tinha ninguém com aquele nome, igual que Isabel queria colocar no seu filho. Porém, João não estava falando. E aí
foram falar com João por gesto, né? Que ele ficou desde quando recebeu a promessa, que ele não acreditou, até o dia que o neném nasceu. Então são 9 meses, quase um ano, João ficou falando por gesto. Ele teve que aprender gesto, ele teve que aguentar ficar quieto. Irmão, é muito sério. As coisas de Deus é muito sério, meus irmãos. Não é brincadeira. Quando Deus levanta um profeta na terra, ou quando Deus leva alguém, nós não podemos duvidar do Espírito Santo de Deus. E hoje em dia, muita gente duvida e muita gente briga, mas o Deus do passado, Ele é o Deus do presente. Deus Todo-Poderoso, Jesus fiel, Ele é poderoso. Se Ele falar que vai fazer, meus irmãos, se Ele falar, eu vou levantar um paralítico, Ele ainda levanta o paralítico. Se Ele falar, eu vou fazer descer a sepultura, Ele faz descer a sepultura. Eu vejo como lá em 1 Samuel 2, eu não me recordo direito o versículo, mas Ana também diz que é o cântico de Ana, aonde Ana testifica o que Deus fez com ela. Ela voltou com o Senhor, fez um voto com Deus, que se Deus ali lhe entregasse um filho, abrisse a sua madre, ela devolveria esse filho a Deus, ela entregaria no templo do Senhor. E o Senhor ouviu, vendo que Ana, ela vai falar no cântico de Ana, ela vai louvar a Deus, cantar a Deus, bendizer ao Senhor, e vai dizer, graças a Deus que eu não eu não falei coisas para desagradar a Deus quando zombavam de mim. Eu confiei no Senhor, porque Deus, Ele tem o poder de dar vida e tirar a vida. Deus, Ele tem o poder de abrir sepultura e fechar sepultura. Esse Deus não mudou. Esse Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele tem poder. Ah, meus irmãos, eu sinto uma graça poderosa. Eu sinto uma presença poderosa enquanto eu ministro essa palavra. E eu orei antes, porque sempre que eu venho fazer aqui, né, nesse canal, trazer uma palavra para os ouvintes da palavra de Deus, eu oro e Deus me entrega a palavra. E hoje Deus está entregando essa palavra. Ele tem o poder está na mão de Deus. Deus, Ele abriu a madre, entregou uma promessa e fechou a boca de um homem duvidoso. Travou a língua. Você não fala mais. Você está aí fazendo a missão, mas não acredita no meu poder. E quantas vezes, quanta gente tem feito a vontade de Deus, mas não acredita no poderio de Deus. Antigamente, meus irmãos, o paralítico andava mais, o mudo falava mais, mas é porque as pessoas acreditavam mais. Aquele que é líder, aquele que traz a palavra, aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, eles acreditavam. E hoje não. Hoje muitos já não querem mais, prega a palavra e não quer falar de milagre, de providência de Deus. Fala, não tem que falar sobre isso. Temos sim. Deus, Ele não mudou, Ele não mudará. Ele não é nosso empregado, mas Ele é o Criador. Ele é aquele que tem o poder de dar vida, de tirar vida. Ele é aquele que tem o poder de abrir porta e fechar porta. Se Ele falou vai fechar um ano, vai fechar um ano. Se Ele falou vai fechar 10 anos, vai fechar 10 anos. Mas se Ele falou vai abrir agora, vai abrir agora. Aleluia! Oh, glória! E Ele fala, olha, se continuar crendo em mim, vou eu fazer. Então tome posse dessa mensagem. Já estamos para encerrar a mensagem, para me orar por você, mas tome posse. A mulher dá luz, Isabel dá luz ao seu filho. Porém, recebe uma promessa, Isabel, e o seu marido fica mudo. Aí passa o tempo, chega o dia do neném nascer, de João nascer, e aí o seu marido destrava a língua quando ele confirma o nome que o anjo falou que seria do seu filho. O Senhor está falando, tem promessa paralisada, mas eu vou fazer acontecer.
E nessa manhã de hoje Deus está repreendendo todo o mal, meus irmãos. É assim comigo também. Quantas vezes nós começamos a fazer alguma coisa e achamos que está difícil demais, que não vamos conseguir. E aí não colocamos Deus na frente. Achamos que não. Quantas vezes na igreja eu oro, eu ministro, eu falo em nome de Jesus, né? Eu profetizo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu converso com as pessoas, falo, não, Deus vai fazer. Aí o irmão chega na igreja, testifica um milagre. E aí muitas vezes na hora que é para mim profetizar na minha vida, na minha circunstância que eu estou vivendo, eu acho que não vai dar certo. Eu estou começando a gravar agora no canal, como eu tinha falado. Eu já tenho esse canal há um tempo, né? E estava parado. E eu falei, não, Senhor, eu tenho que fazer algo. E o Senhor há muito tempo mandando, mas eu olhando para as minhas limitações, para minhas dificuldades. Se eu olhar para a minha dificuldade, eu não faço nada. Eu vou viver oprimida, sentada, olhando. Mas o Senhor falou assim, filha, sou eu que estou contigo. Sou eu que vou adiante de ti. Muitas vezes nós olhamos, porque o fulano não me aceita, porque eu não prego em muitas igrejas, pessoas não convidam, porque pessoas não valorizam o meu ministério. Mas quem te chamou foi Deus. É Deus que vai valorizar o teu ministério. Então é isso. E um dia que eu estava para desistir, meus irmãos, eu gosto muito de assistir o pastor Antônio Júnior. E eu gosto muito de alguns pastores, eu me espelho. É tão bom a gente ter no canal as pessoas para dar uma palavra. E eu me espelho, eu quero ouvir, sabe, palavras de ensinamento. E tem muitos homens e mulheres de Deus que eu me inspiro. Tem dia que eu tô assim, tão assim. Aí eu vou lá no canal do YouTube, já coloco as mensagens, as palavras, e aí quando eu vejo, eu já estou me sentindo a presença de Deus, a graça de Deus sobre a minha vida. E aí esses dias ouvindo, na quinta-feira, eu falei, eu vou desistir de gravar no canal, eu vou desistir de fazer os meus vídeos, de trabalhar na rede social. Aí eu ouvi o pastor Antônio Júnior, bem nesse dia eu pus a oração, e ele falava que quantas humilhações ele recebeu diante do chamado dele, quando ele começou a ministrar até a igreja, o povo dele não valorizava, falava que ele não tinha o dom de palavra, de pregar, que as palavras dele não era boa, e ele pensou em desistir. E aí ele foi para o quarto, eu até me emociono, porque eu estava exatamente desse jeito. E aí ele foi, orou, falou para sua esposa que ele desistia, ele orou. E aí ele falou que Deus falou com ele, não, se não querem que você prega na igreja, abra um canal e vai falar do meu amor para as pessoas. E aí ele foi, mas no início não estava dando. Muita gente não curtia, não tinha o engajamento que ele precisava, mas Deus falou, você vai. E ele continuou orando, clamando ao Senhor, e o Senhor foi dando palavra, e pessoas foram vindo, seguindo ele. E para a glória de Deus, hoje eu amo ouvir as orações dele, eu amo ouvir a palavra que sai da boca dele, porque é um homem de Deus, é um homem que faz por amor, busca o Senhor, né? E aí quando eu ouvi ele falando isso, e ele falava, se você tiver para desistir, não desista. O Senhor trouxe até a minha memória para me falar isso aqui. E aí é a mesma coisa, eu estou dando essa mensagem, essa ilustração dessa mensagem. Deus falou para mim, leia essa palavra, e hoje eu estou falando, né, aqui da palavra de Deus em Lucas 1, no verso 66, quando Isabel deu à luz, na hora que o neném nasceu, João foi colocar o nome, aleluia, aquele que o anjo tinha mandado, e João destrava, olha que milagre, o milagre do nascimento, né, de João, e o milagre de Zacarias, que destravou a sua língua, e ele começou a falar, e o povo se maravilharam, porque já ia fazer 1 ano, 9 meses
que ele já não tinha mais voz. E aí ele começou a falar, todos glorificavam a Deus. Deus está trazendo um novo tempo para a tua vida. Deus está trazendo voz no meio da tua casa, da tua família, aonde, mas para isso você precisa acreditar nas promessas de Deus e confiar. Meus irmãos, agora eu vou abençoar a tua vida, como eu fui abençoada naquela mensagem do pastor. Eu creio que você também será abençoado. No dia que eu estava falando que ia desistir, ele contou o testemunho dele. E ainda ele falou, eu não sei, meus irmãos, Deus está mandando eu contar. E por que Deus pôs eu para ouvir isso na quinta-feira? No dia que eu falei que eu não ia mais gravar mais. Porque eu estava me achando que ninguém ia assistir, que ninguém ia ouvir, ainda que seja uma pessoa que ouvir e chegar ao coração, e Deus libera uma palavra profética hoje na vida de alguém que ouvir, os céus abrem festa. Ainda que uma alma esteja aí para se destruir, achando que não tem mais jeito, quando você ouvir essa palavra, que Deus abriu a madre, Deus entregou a vitória a Isabel, Deus deu um filho a Zacarias. Quando ele não acreditou, Deus mostrou o poder dele, calando Zacarias, enquanto seu filho não tinha nascido. Mas depois Deus devolveu. Deus falou, eu tenho poder para abrir madre, e eu tenho poder, aleluia, para trancar a língua de alguém que não acredita naquilo que eu tenho com a vida. Até pode ser na minha vida e na sua vida, mas nós temos que acreditar. Então eu vou abençoar a sua vida. Você que crê, tome posse da vitória, tá? Estou aqui como ministra da palavra do Senhor, pastora Marinês, já há 13 anos, para a glória de Deus, 12 anos que eu sou pastora, a glória de Deus, e 13 anos, por quê, pastora? Vai fazer 14 anos que eu não olho mais para o lado. Antes eu oscilava, eu era missionária, aí eu fazia a obra, quando via, vinha muita luta, aí quando via eu caía, olhava para o lado, olhava para o outro, parava de fazer. Mas há 14 anos que Deus falou comigo, eu vou mudar a tua história e agora será tudo diferente. Teve muitas lutas, meus irmãos, peleja que alguns dias eu vou contar, mas até aqui me ajudou o Senhor. E eu sou grata a esse Deus, que Ele faz aquilo que é impossível para Ele ser possível. Aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível aos olhos do Senhor. Então, eu convido você, tá? Compartilhe essa mensagem, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com mais 3, 4, 5 amigos seus, tá bom? Para ser alcançado em nome de Jesus. Eu vou abençoar a tua vida. Senhor, nessa manhã, Jesus, diante desse texto bíblico, diante dessa palavra, eu abençoo meu irmão, Senhor, que esteve comigo esse tempo, que eu estive aqui falando do teu amor. Pai, essa meia hora que nós estivemos aqui, alguns instantes falando que para o Senhor nada é impossível, que aquela mulher que era estéril, ela veio a dar luz, e teve um menino chamado João Batista, um profeta de Deus, um que anunciou a vinda de Jesus Cristo. Meu Deus amado, Deus querido, Pai amado, agora abençoa o meu irmão, a minha irmã, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão enfermos, abatidos, doentes, visita eles, Jesus, cura eles, transforma eles, abre porta, meu Deus, onde não há porta, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu Deus, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Senhor, abençoa esse irmão, essa irmã que clama, mas a terra não tem mais fé. Traga novamente, Pai, vida,
Destrava o que está travado, Senhor. Traga a promessa, traga vida novamente à promessa. Senhor, se for uma cura, se for uma cura de uma paralisia, se for, meu Deus amado, até mesmo uma mulher que está estéril, que é da luz, traga novamente a vida para esta pessoa. Deus, eu te clamo e eu creio e eu já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você crê, toma posse do milagre. Acredita que para Deus nada é impossível. Uma palavra de fé ao teu coração, mais um dia. Deus abençoe. O horário que você for ouvir, seja de manhã, seja à tarde, à noite, o Senhor irá falar contigo. A paz do Senhor Jesus. Eu espero você amanhã, mais uma vez, neste canal, em nome de Jesus. Deus abençoe.